Olá, alunos! Meu nome é Daniele Freitas, sou graduada em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduada em Economia pela Faculdade Internacional Signorelli. O tema da nossa aula de hoje é Tendências e Desafios Contemporâneos da Gestão Pública. Para começar a nossa aula, vamos entender como foi o desenvolvimento da gestão pública no Brasil. A política adotada até 1930 era do clientelismo, onde tínhamos na República Velha a elite ruralista mineira e paulista sendo privilegiada na sucessão do comando político. Com a Revolução de 30, o sulista Getúlio Vargas assume o poder e com ele práticas inovadoras na gestão pública. A gestão pública passa a ter um novo perfil, um perfil desenvolvimentista e articulador. E não para por aí. Em 1979, durante a ditadura militar, tivemos a criação do Ministério da Desburocratização, onde a principal prática inovadora era de ressaltar que o contribuinte não era um súdito, e sim um cliente que tinha o direito de uma boa prestação de serviço público. Já na década de 80, tivemos reformas orientadas para a democratização das políticas públicas, onde tivemos a promulgação da Constituição Federal de 1988, em que a União passa a administração dos seus recursos para os estados, Distrito Federal e os municípios, ou seja, a gente tem uma administração descentralizada, fazendo com que os seus entes governamentais passem a ter autonomia sobre os seus recursos, sobre a sua administração. E, paralelamente, a sociedade civil passa a se envolver mais com as ações do poder público, principalmente na esfera da educação, da saúde e da assistência social. Em 2011 e 2014, tivemos dois avanços institucionais na gestão pública. Em 2011, foi promulgada a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação. A lei estabelece os procedimentos a serem seguidos pela União, Distrito Federal, Estados e municípios, a fim de garantir o acesso da população às informações públicas, ou seja, a população passa a ter conhecimento das informações geradas pela administração pública. Em 2014, tivemos a criação da nova gestão pública. A nova gestão pública passa a ver o cidadão como um cliente, assim como numa empresa de uma administração privada que tem os seus clientes, a administração pública passa a ter a eficiência e a garantia de qualidade para os seus serviços prestados aos cidadãos. Então, a nova gestão vem para melhorar os serviços públicos da administração pública. Agora que já fizemos uma breve viagem no tempo e vimos a evolução da gestão pública no Brasil, vamos analisar agora quais são os desafios e as tendências da gestão pública. Vamos começar pelos desafios. Quais desafios vocês acham que a administração pública tem? Não só hoje, mas ao longo do tempo. Quais são os desafios que a gestão pública tem? Podemos citar a corrupção? A corrupção, acreditamos ser um grande desafio da administração pública. Combater a corrupção, que até hoje é um grande impacto na nossa economia, em todos os sentidos, na nossa organização pública, de um modo geral. A corrupção, ela é um desafio que abala todas as estruturas da administração pública. E o que mais? O que mais a gente pode dizer que temos como desafio da gestão pública? Será que a transparência nos processos públicos, a transparência nas ações públicas, a gente pode dizer que é um desafio? Acredito que sim, né? Mesmo com a lei de acesso à informação e tudo sendo mais acessível ao cidadão, porém ainda somos vistos como minoria, alguns nem
conhecem o acesso ao cidadão em relação às informações públicas, poucos conhecem e poucos lutam por esses auxílios ao governo da nossa capacidade de interação que existe entre o governo e o povo. Então essa parte fica um pouco difícil e muitas coisas também não são expostas como deveriam ser, não são transparentes, as informações muitas das vezes são obscuras, são mínimas possíveis e o cidadão acaba não tendo tanta informação quanto deveria. Então esse também é um desafio da administração pública. Outro desafio que a gente pode ter é a falta, de investimento na gestão pública, falta de ferramentas mais tecnológicas. Agora com a pandemia, a gente tem visto que a administração pública tem investido um pouco mais em tecnologia, mas estão implementando questões de carteira de trabalho ser de uma forma mais digital, ter alguns acessos a serviços de forma digital, como identidade, carteira de trabalho, mas ainda não está acessível a todos. Então a gente tem aí na administração pública agora sendo passado alguns procedimentos para a parte mais informatizada, porém ainda temos uma parte da população sem acesso à internet, sem acesso a até um computador. Então, outro desafio é a adaptação a esse mundo tecnológico, Então, assim, falando já dessa parte desse mundo novo, esse mundo mais tecnológico, a gente tem aí esse desafio da administração pública, que é muito burocrática, que até os processos licitatórios são demorados, os processos burocráticos são de extrema dificuldade, não são tão ágeis. Então, esse é um desafio também da administração pública, tornar os seus processos mais ágeis, tornar as suas licitações mais ágeis, eficientes, tendo um processo licitatório lícito do início ao fim, então, e total transparência para a população sobre essas licitações também. Então temos essas dificuldades. Mas temos também dificuldades, o que vocês acham? Na implementação de políticas públicas. Temos muitas inovações, muitas ideias, porém a implementação dessas políticas públicas são demoradas, são difíceis, então precisamos melhorar essas implementações para que as necessidades da sociedade seja atendida sempre em prol do bem-estar comum do povo. E quais são as tendências da gestão pública? As tendências da gestão pública hoje em dia é justamente isso, é informatizar muitas coisas, muitos procedimentos de longa duração serem informatizados, serem digitais, serem acessíveis, mais ágeis, com um serviço mais eficiente. Então a gente tem aí gestão de projetos, a gente tem utilização maior do SAP, que a gente é um software específico para a gestão do setor público, Então a gente tem que ter sistemas informatizados capazes de terem as informações gerenciais mais ágeis, informações administrativas mais ágeis, tudo mais eficiente. E de fazer esse desenvolvimento, de ferramentas e softwares para melhorar a administração pública. E o que a gente tem mais também agora na administração pública é essa questão, essa tendência que eu já comentei, é a tendência de ter mais serviços digitais. É uma tendência devido para evitar longas filas. A maioria dos setores já estão digitalizando muitas coisas e promovendo serviços digitais, com muita empatia pelas dificuldades que estamos enfrentando nesse momento. Então é isso, a aula de hoje fica por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!